Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Estamos felizes, agradecidos a Deus por mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos com todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a vocês que oram pelo trabalho que aqui fazemos e também agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha, e ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Ana Lúcia, é de Manaus, Amazonas. Leônidas Bezerra, é de Palmas, Tocantins. Maria Hilda Pereira Costa da Silva, é de Aracaju, Sergipe. Donizete e Tuca são de Mococa, São Paulo. Glenivaldo, Adrian, Regiane e Rejane são de Lauro de Freitas, na Bahia. Mira Santos e todos da Igreja Adventista lá de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, que nos acompanham, nós agradecemos. Esperamos que você que nos ouve também escreva dizendo de onde é que você está acompanhando, qual a cidade, o estado, e estaremos aqui mandando alô para vocês também. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças por mais este dia de vida. Te damos graças, Pai, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente, no coração de cada um de nós, abrindo para entendermos a Tua Palavra. Ajuda-nos, Pai, a tomarmos uma decisão ao Teu lado, estarmos prontos a ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Abençoa todos aqueles que estudam conosco e que passam por algum momento difícil em sua vida, têm as suas necessidades, que não esmoreçam na fé, que perseverem na certeza de que receberão de Ti o galardão da vida eterna. Nós Te pedimos estas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando continuidade ao estudo desta semana, onde nós estamos falando sobre a questão de nós sermos fiéis mordomos do Senhor através do dízimo. Deus não instituiu o dízimo lá para os israelitas, depois que eles foram tirados do Egito, quando Moisés escreveu o Pentateuco, não. O dízimo já existia lá desde Abraão, quando é relatado lá em Gênesis 14, que ele deu o dízimo para Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, ele era rei de Salém, e Abraão reconheceu nele um sacerdote do Deus Altíssimo e devolveu a ele o dízimo daquilo que ele havia conquistado nas batalhas que ele havia enfrentado. Também nós encontramos lá em Gênesis, quando Deus criou este mundo, deu forma a este planeta, Deus criou o Jardim do Éden, criou o ser humano, o homem e a mulher, e então Deus disse para Adão e Eva: olha, vocês podem comer de todos os frutos que há aqui no jardim, de todas as árvores, menos uma árvore. Era uma prova de fidelidade que Deus estava colocando diante do ser humano, assim como hoje nós temos a questão do dízimo, é uma questão de fidelidade a Deus. Vejam que Deus, ele disse, olha, trazei todos os dízimos, trazei. Ele não fala assim, olha, se você puder, se sobrar do seu dinheiro, se sobrar daquilo que você planta, colhe, aí você traz uma parte para mim. Não, é uma ordem divina. Trazei todos os dízimos. Irmãos, nós que fazemos parte da família de Deus, nós que fomos chamados para esta família, nós temos este pedido de Deus para cada um de nós: trazei. Não importa se você ou eu ganhamos muito ou pouco, 10% não é nosso, é de Deus. Aí muitas pessoas pensam assim, mas isso é tão pouco, isso não vai fazer diferença lá na casa do tesouro, no templo para onde eu vou levar. Não, mas Deus está olhando o coração. Vocês se lembram daquela viúva pobre? Ela foi com apenas 2 moedinhas, era tudo que ela tinha. E Deus disse que ela deu mais do que aquele outro que estava colocando muitas moedas e deixando cair, fazer barulho no gasofilácio. E Jesus, ele olha o coração da gente, se nós fazemos por amor e com fé. E então, Deus, ele
pede que nós levemos à casa do tesouro. Quando nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2, 1 Coríntios 4, 1 e 2 diz assim: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Olha, nós somos mordomos, administradores daquilo que Deus nos dá. E Paulo diz aqui que de um encarregado espera-se que seja fiel. Nós temos que ser fiéis, irmãos, principalmente com o nosso Deus. Por quê? Porque nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Deus, ele vê tudo, especialmente ele vê o nosso coração. E então precisamos ser administradores fiéis, como nós estamos tendo nossa série, servos fiéis aguardando o Senhor. É o que Deus espera de nós, é a fidelidade, a obediência. Agora, nós sabemos que para uns Deus, ele concede mais bênçãos, isso falando em questões materiais. Para outros, mais ou menos. Jesus até usou uma parábola onde ele falou que um senhor, ele estava saindo para viajar e ele então chamou os seus servos e a um ele deu 5 talentos, ao outro ele deu 2 talentos e para o outro terceiro ele deu apenas 1 talento. Aí esse senhor ele foi viajar. E quando este senhor voltou, ele pediu para que estes 3 servos prestassem conta do que eles haviam feito com os talentos que eles receberam do seu senhor. E então aqui, no verso 19 de Mateus 25, 19 a 21, diz assim: depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Vejam, quando nós somos responsáveis com aquilo que Deus confia a nós, quando nós administramos bem tudo aquilo que Deus coloca ao nosso alcance, Deus, ele diz que ele vai nos dar outras responsabilidades e nós estaremos celebrando com ele. Aquele servo que ganhou 2 talentos, ele também conseguiu mais 2. E aquele outro terceiro que apenas tinha ganho 1 talento, ele enterrou o seu talento. Ele não fez com que aquele dinheiro rendesse, aquele talento rendesse outro talento. E então o Senhor, quando voltou de viagem, ele repreendeu este servo. Por quê? Porque ele enterrou o seu talento. Ele deveria ter colocado pelo menos no banco a juros, diz aqui o Senhor. Mas aquele terceiro homem da parábola que Jesus contou, ele não foi um bom administrador, ele foi infiel. Ele teve medo, ele disse que ele conhecia o seu senhor e sabia que o senhor iria cobrar dele e que ele teria que prestar contas. Então, com medo, ele enterrou o talento e depois devolveu aquele 1 talento. Então, muitas pessoas hoje na igreja estão assim também. Deus concede bênçãos, quer sejam materiais, quer sejam espirituais, e quando nós não desenvolvemos estas bênçãos que Deus nos dá, esses talentos, esses dons, nós vamos ser cobrados por Deus. E aquele que não desenvolver o seu talento, como o jovem aqui dessa parábola, vai ser tirado o que ele tem, vai ser dado para aquele que tinha 5 e ganhou mais 5, e aquele que não ganhou nada, ele vai ser jogado num lugar de tormento. Lancem este servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Vejam, irmãos, Deus, ele vai cobrar de cada um de nós, se nós fomos administradores fiéis ou não. Então, o nosso dízimo tem que ser um dízimo honesto e fiel.
Honesto como? Se eu ganhei 1.000, 100 não é meu, é de Deus. Isso é honestidade. E fiel, sempre que ganhar alguma coisa, tirar os 10% que não é nosso, é de Deus. Então Deus, ele vai trabalhar com cada um de nós, ele vai fazer com que nós entendamos a necessidade de sermos fiéis a ele e que sejamos honestos, que não pensemos em trapacear, né? Enganar a Deus, não dar com honestidade aquilo que é dele. Se eu ganhei 1.000, só vou dar 50, não vou doar os 100, devolver para Deus os 100, vou dar só 50. Então, irmãos, nós precisamos ser honestos naquilo que nós ganhamos. Então, a ordem de Deus é: tragam todos os dízimos à casa do tesouro. E nós já falamos aqui essa semana que a casa do tesouro é a igreja onde nós congregamos. Ali, esse dinheiro vai ser administrado, os obreiros serão pagos, os ministros, as despesas que se fazem necessárias, o evangelismo, tudo isso vai ser feito com a nossa devolução honesta e fiel do nosso dízimo. E com certeza, se aqueles que recebem para administrar esse dinheiro não estão sendo honestos e fiéis, eles irão prestar contas a Deus. A nossa parte foi feita com Deus. Deus está olhando o nosso coração, como eu disse agora há pouco. E Deus não está olhando quanto. Se eu ganho muito, devolvo muito, né? Que são os 10%, vamos supor, de 10.000 é 1.000. Aquele que ganha 1.000 vai devolver 10%, é 100. Então não importa se seja muito ou pouco. Deus está olhando o nosso coração. Então o dízimo, ele é do Senhor. E Deus nos ordena que lhe devolvamos aquilo que é seu. É uma questão simples e honesta. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que nós não fiquemos arranjando desculpas para não devolver o dízimo. Que as pessoas que estão lá não estão administrando bem, ou que essa questão de dízimo foi somente para o povo de Israel e que Deus pedia cereais e não pedia dinheiro. Amanhã nós vamos finalizar o estudo desta semana, nós vamos citar mais alguns detalhes, inclusive com relação ao Novo Testamento, porque muitas pessoas dizem que no Novo Testamento não fala sobre o dízimo e por isso que não são dizimistas. É uma questão sua com Deus. Deus está olhando o seu coração. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã então para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos o que Jesus vai dizer aos seus servos fiéis quando ele voltar. Ele dirá: bem-está, servo bom e fiel, entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.